Será que todo mundo precisa fazer terapia? Você provavelmente já ouviu essa pergunta e as pessoas têm por aí suas opiniões sobre o assunto, e eu quero dar aqui nesse vídeo a minha opinião. Eu quero dar o meu veredito, se todo mundo precisa fazer ou não. Inevitavelmente, se você chega afirmando que todo mundo precisa fazer, você acaba caindo numa perspectiva meio mercadológica. Porque certamente as pessoas já devem ter, você já deve ter escutado, se você tem a sua opinião, que isso é papo de psicólogo que quer ganhar dinheiro, isso é papo de psicólogo que quer tirar o dinheiro das pessoas. Mas vamos entender, né, até que ponto. Porque muitas vezes essa pessoa que tem a sua opinião, ela não explica muito bem. Todo mundo precisa fazer psicoterapia? Sim, ponto, acabou. Pra você resolver suas questões e tal, mas beleza, né? Então, vamos ter uma discussão aqui num nível um pouco maior de profundidade. Eu quero que você saia desse final do vídeo com a sensação de que você explorou muita coisa até a opinião ser construída, né? E você pode concordar, discordar, enfim. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que para a gente chegar nessa discussão sobre se todo mundo precisa fazer psicoterapia, a gente necessariamente precisa falar sobre cura. O que é cura em terapia? Porque, na boa, a gente tá na psicoterapia hoje com o DSM em alta, com os transtornos e não sei o que, né? Um boom de diagnósticos. E porque, no fundo, os diagnósticos eles são a transposição do modelo médico para a psicoterapia. Mas na medicina, se você está gripado, a cura ela se caracteriza principalmente pela ausência de sintoma. Então eu tô com o nariz entupido, eu tô com dor na garganta, eu tô com, né, sei lá o quê. E aí quando eu vou me curando da doença, esses sintomas eles vão desaparecendo. Por que na psicoterapia isso não é tão simples assim? Porque a gente tem transtornos e não doenças. Como vocês já devem saber, o que caracteriza o transtorno é justamente a ausência de marcadores biológicos claros. A gente não tem uma causa biológica única para os transtornos. Então, depressão, borderline, transtorno bipolar e etc. Nenhum desses transtornos, nenhum deles, tem uma causa biológica única. Os transtornos são uma interação complexa, multifatorial. Qual que é o ponto? Não é tão simples como na medicina. Olha que doideira. Se na medicina eu consigo mensurar a cura a partir da ausência desses sintomas, na psicoterapia, quando eu estou lidando com um paciente com determinado transtorno, eu não consigo fazer isso. A cura ela não fica tão clara a partir dos sintomas. Até porque as pessoas procuram terapia por motivos diversos. Às vezes você tem uma pessoa com transtorno do espectro autista que está procurando terapia não por conta do transtorno, mas por conta de outra coisa. Então aqui, cara, olha que doideira. Aqui, quando você faz essa pergunta se todo mundo tem que fazer terapia ou não, você entra numa discussão sobre o que é cura em terapia, que essa já é uma pergunta altamente complexa, e você entra numa outra pergunta também, cara, que é quem determina a direção do tratamento? É o clínico? É o terapeuta? Né? É o paciente? É a dialética entre os dois? Quem que determina a direção do tratamento? Partindo do princípio que nem todo mundo que procura terapia tem transtorno, e mesmo os que têm transtorno, com frequência procuram terapia não por conta do transtorno, mas por conta de outras condições, é fundamental entender que o conceito de cura em terapia ele é muito amplo. E é difícil fazer uma conceituação geral do que é cura. É difícil. Acaba sendo uma coisa muito subjetiva. Você acaba percebendo a cura muito subjetivamente. E essa é uma discussão que a gente tenta é, aliviar com o DSM, porque se eu faço uma demarcação sobre o que são as condições que estão sendo tratadas aqui, eu consigo visualizar mais ou menos como que a pessoa está melhorando a partir dos instrumentos de mensuração. Então a pessoa vai lá e o paciente chega lá e responde, responde a partir do uso de escalas sobre como que ele está se sentindo. Mas isso ainda é limitado. Isso ainda é bizarramente limitado. Agora, dá para a gente responder essa pergunta indo numa outra direção. Eu prefiro ir nessa direção. No caso de responder sobre a direção do tratamento é um pouco mais fácil. E não existe uma única regra geral, apesar de que colocar a direção do tratamento na mão do paciente tem questões éticas envolvidas. O behaviorismo, né, quando ele surgiu, ou melhor dizendo, a análise do comportamento, quando ela surgiu, ela tinha um pouquinho dessa premissa. E, cara, isso é altamente problemático porque o paciente, por exemplo, ele pode querer deixar de ser gay.
Imagina que tem um paciente que chega na primeira sessão e chega pra você e fala assim: ô doutor, então, eu cansei de ser gay, cansei de sofrer preconceito, eu queria que uma cura gay, eu queria que você me tratasse, né, fizesse uma cura gay comigo. E aí? Isso claramente é problemático do ponto de vista ético. Agora, qual que é o caminho que eu quero traçar aqui? Veja só, eu acho que a pergunta não é se todo mundo deveria fazer psicoterapia, a pergunta ela deveria ser: será que todo mundo pode se beneficiar do processo? Porque às vezes você já é uma pessoa funcional, você já lida relativamente bem com as suas questões, mas você ainda tem aspectos e formas e mecanismos, né, de lidar com o sofrimento que você desconhece. Isso é muito comum. Existem coisas que são que a gente não percebe, não se dá conta, que são inconscientes, enfim, como você quiser chamar. Isso acontece. Claramente isso acontece. E aí, para esses casos, uma psicoterapia pode ser muito válida, porque aí você adentra nessa questão. Você consegue começar a se dar conta de coisas que antes da terapia você não se dava conta, mas que te afetavam. Então, não é que sem a terapia você vai morrer, não é que a terapia é uma necessidade, nossa, se você não tiver terapia você tá ferrado, mas com a terapia você consegue lidar com questões que antes você não conseguia. Ou aprimorar mecanismos enfim, a maneira de lidar com o sofrimento que antes você não conseguia tão bem. E às vezes, cara, você vai pra terapia até pra, sei lá, às vezes acontece, não é tão comum, mas às vezes uma pessoa pode ir pra terapia buscando um crescimento espiritual. A pessoa pode buscar terapia, sei lá, tipo, as pessoas buscam terapia pelos motivos mais aleatórios possíveis. Então fica difícil demarcar de novo o que é cura e tudo mais, né? Agora, eu vou responder essa pergunta indiretamente. A minha resposta é meu veredito, tá? Então presta atenção. Aqui vai o meu veredito final. Meu veredito final é, cara, todo mundo pode se beneficiar da terapia. Isso não significa que todo mundo precisa de terapia. Parece uma mudança sutil, mas faz toda a diferença. Porque eu estou saindo de uma perspectiva mais mercadológica e eu estou indo para uma perspectiva prática. Então, você pode ganhar coisas fazendo terapia. Qualquer pessoa pode ter benefícios fazendo terapia. Eu de verdade acredito nisso. Então, se o psicólogo fizer um bom trabalho, qualquer pessoa pode ter benefícios. Mas, mesmo que sejam mínimos, enfim, né? Mas eu acho que precisar é uma palavra muito forte. Eu acho que não colocaria nesses termos, porque é uma perspectiva muito radical sobre a terapia e se pá, mercadológica. Ok? Fez sentido para ti essa discussão? Então deixa aqui nos comentários o que é que você acha sobre isso e se inscreve no canal para mais conteúdos e mais discussões sobre esse assunto e outros mais relacionados a psicoterapia, psicologia, prática deliberada, comunicação oratória e tamo junto. É nóis. Fui, valeu.